Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E a gente está aqui novamente continuando o estudo da série de lições sobre o modo missão. E hoje nós vamos falar sobre uma comunidade com cristãos engajados. Como sempre temos feito nessa série, fizemos uma pesquisa no Instagram do Promessistas Brasil, com as seguintes questões. Avaliando a sua comunidade local, responda: você se sente estimulado à missão? Olha só as respostas aqui. 43% responderam que sim, com certeza, mas 57% responderam que não se sentem muito estimulados. Esse é um ponto de preocupação que a gente vai conversar hoje aqui nesse estudo sobre o engajamento dos cristãos na missão. A outra questão foi: em sua igreja local, há mais disposição para quê? E a resposta foi: 79% tem disposição para eventos internos e somente 2% foco na missão. É um outro ponto de atenção importante para esse estudo aqui da lição de número 10 sobre uma comunidade com cristãos engajados. A gente vai conversar sobre isso, sobre o engajamento na missão, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para iniciarmos o estudo de número 10, uma comunidade com cristãos engajados. O texto base dessa lição se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Compartilhe aí esse link com seus amigos, com a sua igreja local, porque nós estamos numa lição muito importante que se trata desse obreiro, dessa pessoa, desse cristão que se apresenta de maneira aprovada, que se apresenta dessa maneira disposta a cumprir o seu chamado. Para conversar sobre esse assunto, a gente tem aqui hoje com a gente Pastor Wellington Varjão. Seja muito bem-vindo, pastor. Mais uma vez a gente está junto aqui para conversar sobre uma lição da nossa série Modo Missão. É isso aí, pastor. Estamos juntos mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos, trabalhando mais uma lição desta nova série. Essa série, ela vem a calhar, ela é muito importante, penso eu, e essa pesquisa hoje desperta mais ainda para mim, imagino que para você também, a importância desses estudos, né? Uma igreja no modo missão tem tantos aspectos como os que já vimos ao longo desse estudo aqui, e hoje a gente vai falar sobre o engajamento. E a gente percebe, pelo menos no público que respondeu, né? A gente não pode, as nossas pesquisas, elas não têm base científica, né? É um retrato, né, das pessoas que entraram ali, mas elas mostram um retrato preocupante. Uma igreja, ou pelo menos pessoas, cristãos que responderam, que não se sentem estimuladas à missão e são mais afeitas, dispostas a um evento interno, a uma festa comemorativa entre os irmãos, do que uma atividade de missão na cidade ou no bairro. Preocupante, né, pastor? É verdade, pastor. Eu vi a pesquisa, né, e percebi que mais da metade respondeu que não estão no modo missão, né? Estão no modo manutenção. Isso. E essa série, ela é uma bênção de Deus para a igreja, porque assim como Paulo escreveu a carta para Timóteo, também dando ali orientações e fazendo exigências a ele, né? Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Essa lição também, ela é uma carta que nós estamos lendo, é um evangelho que estamos lendo, para cada um de nós refletir também na nossa postura como cristãos dentro da igreja. Você vai falando, eu estava vendo aqui a introdução, ela é muito precisa aqui, né? É tão bom quando a gente encontra um profissional engajado, né? Que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo,
quando a gente vai numa loja e é muito bem atendido, quando a gente está numa aula e o professor dá aquela aula que a gente não vê o tempo passar, quando a gente contrata um profissional para, sei lá, pintar uma parede da casa, corrigir um problema no banheiro, sei lá, a gente encontrar pessoas que fazem o trabalho bem feito, a gente se sente feliz, bem atendido, realizado, elogia aquela pessoa, porque a gente vê ali compromisso, responsabilidade, profissionalismo, um atendimento fazendo o que tem que fazer, o serviço é justo, vale a pena pagar esse tipo de serviço. E a igreja, óbvio, em nenhum momento ao dizer isso, o comentário da lição ou eu, está querendo comparar a igreja e uma empresa. Mas do ponto de vista do engajamento, é tão importante quando uma pessoa que chega vê uma igreja engajada, né? Que a recepção funciona, os banheiros estão organizados, o culto, a liturgia, todas as pessoas que falam conduzem de tal forma que a pessoa que está ali se sente abraçada, né? Se sente, quero fazer parte dessa comunidade, né? É isso mesmo. O objetivo dessa lição, quem leu lá no objetivo, né, vai ver que tem um propósito de esse mesmo engajamento, que é um conceito bem atual, né? É um conceito que todos nós estamos acostumados, seja aplicado na nossa vida cristã, na nossa comunidade cristã. O objetivo dessa lição é que nós possamos refletir se somos também engajados na nossa missão e na nossa comunidade da igreja. Muito bem, vamos entrar então nas perguntas da lição. A primeira vai nos ajudar a ampliar aqui essa nossa discussão inicial. A primeira pergunta dessa série de lições vai trazer assim: comente a frase: uma igreja no modo missão é uma igreja em que os membros estão preocupados em servir, em fazer a vontade de Deus no dia a dia. O que isso tem a ver com engajamento, pastor Wellington? Muito bem, eu penso que isso tem tudo a ver, não é, com engajamento. Olhando no dicionário, a palavra engajamento é o verbo que significa abraçar um ideal e travar um combate por ele. Pode ser um engajamento filosófico, político ou qualquer um outro, né? Então nós sabemos que pessoas engajadas são pessoas que se esforçam ao máximo em uma causa, dão tudo por essa causa. E quando nós lemos aqui pessoas engajadas na introdução são pessoas que fazem tudo com excelência, com dedicação, bons profissionais, nós gostamos disso e Deus também gosta disso. Na realidade, nós estamos falando que ser pessoas engajadas é bom em todas as áreas de nossa vida, como profissionais, né? Ver um pai dedicado aos seus filhos é admirável, né? Ter uma igreja engajada é também a grande missão, a grande questão desta lição. Eu particularmente tenho visto muitas pessoas engajadas em outras áreas da vida, e isso é uma coisa boa, né? Sim, não há nenhum mal nisso, né? Mas nós temos percebido que as pessoas elas entendem o conceito do que é ser engajado. Ninguém vai se excusar aqui de dizer que não sabe o que é se engajar na missão, né? Isso. Porque nós temos pessoas engajadas em todas as áreas, especialmente agora, depois da pandemia. Eu acho que houve um acréscimo de pessoas trabalhando por conta própria, né? Sim. E a gente percebe que as pessoas elas se engajam bastante nos seus projetos pessoais, né? Nos seus sonhos, nos seus trabalhos. As pessoas são muito bem engajadas em ter uma vida saudável, em ir para a academia, né? Ou são muito bem engajadas como bons profissionais, isso é bom. Mas o que essa lição procura refletir aqui para cada um de nós é se nós temos tido esse mesmo engajamento, se nós temos empregado toda a nossa força, porque engajamento significa participação ativa. Será se nós temos sido, de fato, ativos também na nossa igreja e na nossa missão como cristão? Essa é a grande questão a ser refletida. Você foi falando, eu fui pensando e como isso é uma verdade. Acho que na realidade de muitos de nós, você acabou de falar dessa realidade de trabalho e de engajamento das pessoas, e eu compartilho de perceber isso nos grandes centros. Não sei você, na sua cidade, como é que você está vendo isso, na sua igreja local, mas hoje as pessoas trabalham mais, levam o trabalho para casa excessivamente. O celular aqui, isso.
Está direto, né? Está direto com a gente, até a hora de dormir, da hora que acordamos, a hora de dormir. Tenho tido uma preocupação, eu sei que não é o nosso assunto, né? Mas tenho tido uma preocupação que as pessoas estão sendo escravas dos seus trabalhos hoje em dia, pelo muito que se dedicam, ultrapassou a questão do engajamento já, e sem perceber ela se tornou alguém que é quase que uma escrava, uma idolatria do trabalho, né? E isso é preocupante, a igreja vai ficando em segundo, terceiro, quarto plano, como assim, se der tempo, se sobrar tempo, eu faço alguma coisa, né? Então, como tem essa característica de ser voluntário, né? Não há, do ponto de vista dessa cultura, da cosmovisão, desse tempo, né? Não há uma contrapartida monetária, né? Uhum. Óbvio, os pastores têm lá a sua receita ligada à igreja, mas a maioria dos líderes são leigos, são voluntários, e por vezes esse é um ponto de atenção, né? Como você bem disse, também não vejo problema no engajamento das pessoas nas suas profissões, na sua família, no seu lazer, nas redes no sociais, cuidado né? pessoal. Não vejo como problema. Contanto que eu vi agora há pouco, antes da gente entrar aqui, olha eu aqui na rede social, é uma líder da minha igreja local, líder das crianças, uma postagem dela e assim: sigo tentando equilibrar os muitos papéis, profissional, mãe e serva no reino de Deus. Nossa. Eu fiquei tão feliz dela entender que no engajamento dela aqui, ó, ela é uma mãe, Sim. Ela é uma profissional, eu sei que ela trabalha fora, na verdade, ela é uma empreendedora, mãe de 2 meninas e entendendo que ela tem um papel no reino de Deus. Muito bom. Nós percebemos quando há engajamento dos funcionários numa empresa, os resultados são claros, né? Quando há um time de futebol engajado, que veste a camisa, uma comissão técnica vibrante, os resultados vão aparecer dentro de campo, né? Então, todos nós queremos esse engajamento em muitas áreas, mas principalmente na nossa igreja, né? Na nossa vida cristã, que é a nossa grande prioridade. É isso aí. Bom, vamos entrar aqui, porque essa lição, ela vai apresentar alguns aspectos do engajamento. Muitos aspectos, né, pastor Hélio? A gente conversava aqui no início, então a gente vai ter que correr aqui para cumprir o nosso papel junto com os irmãos aqui, para ajudá-los nesse estudo dessa lição, né? A segunda questão, ela vai falar sobre as 2 primeiras formas que essa lição apresenta sobre o engajamento com a comunidade cristã, o compromisso com a fé e o compromisso com o discipulado. No compromisso com a fé, a questão ela pede para perceber, refletir sobre os ecos vindos do Antigo Testamento. Na questão do discipulado, o pedido aqui da lição, da pergunta, é apresentar os 3 requisitos básicos desse compromisso com o discipulado. Vamos lá, pastor Wellington. Bom, com relação ao compromisso com a fé, Paulo ele evoca aqui aquela passagem de Josué capítulo 1, quando Moisés está saindo de cena, Josué deverá entrar em cena, ele será líder militar, líder espiritual da grande nação de Israel, e o Senhor aparece para Josué para falar com ele, né? Fazer as exigências a ele. E a gente vê Deus falando, Josué capítulo 1, é um texto muito conhecido, versículos 6 e 9, O Senhor fala para Josué as seguintes palavras: seja forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o compromisso com a fé que Paulo está se referindo aqui a Timóteo, com ecos no Antigo Testamento, na história de Josué que refletimos, ele é essencial. E o segundo compromisso é o engajamento no discipulado. Isso. No discipulado. É muito abrangente aqui. Quando se fala de compromisso com o discipulado, podemos dizer que é um assunto que dá muitas páginas. Mas vamos destacar aqui 3 aspectos básicos desse compromisso com o discipulado, que vai aparecer aí no versículo 2. No versículo 2. Na parte A do versículo 2, o texto diz assim: o que de mim ouviste,
Então, esse primeiro aspecto aqui é você ser um bom aprendiz. Paulo disse para Timóteo, aquilo que de mim você tem ouvido. É importante no discipulado a pessoa ser atenta a ouvir, apta a aprender. E o segundo é a parte B do versículo 2, o que de mim ouviste, confia-o a homens fiéis. Você tem que ensinar também bons aprendizes. Você é um bom aprendiz e depois você precisa também procurar bons aprendizes para você transmitir o seu conhecimento. E o terceiro é a parte C do versículo 2, você tem que ensinar alguém a ensinar. Talvez isso aqui seja a terceira e a última etapa, o mais difícil, mas Paulo diz assim, o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis, para que eles também ensinem a outros. Esse é um ciclo poderoso que gera frutos no discipulado cristão. Eu penso que esses chamados todos que a gente vai ver ao longo do estudo aqui dessa lição, eles são como que elos, né? Um move o outro. Quando a gente é engajado do ponto de vista da fé, quando a gente tem um compromisso com a fé que recebemos, isso fatalmente, naturalmente, nos levará, ou deveria nos levar ao engajamento no discipulado. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Nós recebemos pela graça, é a ação de Deus em nós. Mas aí nós ouvimos, aprendemos, mas não pode parar aí. Como você disse aí no terceiro ponto aí desse compromisso, né? A gente tem que ouvir bem, aprender bem, mas não pode parar aqui. É isso. O engajamento cristão de uma comunidade no modo missão, a responsabilidade de ensinar outros não é só do pastor, é do pastor também, é do pastor diante de toda a comunidade, mas é de todo discípulo de Jesus com o seu irmão que senta ao lado, que mora perto, que está acompanhando, que trouxe essa pessoa para a fé e vai dar o acompanhamento. Esse compromisso com o discipulado, ele segue aquele que se torna um seguidor engajado de Jesus. Ele recebeu a fé e essa fé recebida ele compartilha. E ao compartilhar, óbvio, ele vai lidar, entra aqui na terceira pergunta, com as questões que Paulo lidou e tantos outros, que é o sofrimento, a luta, né? E aí podemos voltar nos exemplos que você deu lá no início, né? Isso. Há luta no trabalho, no time de futebol, no engajamento da família, para perder peso, para ganhar massa na academia. Há sofrimento, há uma dose de energia empreendida que vai gerar algum tipo de lágrima, algum tipo de esforço que vai ser enfrentado. O ministério cristão não é diferente, né? Essa é a questão de número 3 aqui. Qual a relação entre chamado e sofrimento? Como Paulo ilustra isso? Além disso, o que o apóstolo disse sobre o compromisso com os eleitos? Bom, mais uma vez, a relação que existe entre chamado e sofrimento tem tudo a ver. O chamado e o sofrimento são coisas inseparáveis na vida cristã. Paulo não está aqui falando algo para Timóteo, algo teórico, né? Algo que ele só ouviu falar. Não, ele está vivendo naquele momento em que ele está escrevendo essa carta, na sua segunda prisão romana. Ele está experimentando o sofrimento na pele, e um sofrimento muito árduo. Os comentaristas dizem que a primeira carta que ele escreveu a Timóteo, ela tinha um tom. Nesta segunda carta, é perceptível que o tom é mais pesado, né? A preocupação de Paulo é maior. O sofrimento dele foi agravado. Então, ele está falando aqui com propriedade para Timóteo. É por isso que a gente vai ver no versículo 5, de 2 Timóteo, capítulo 4, nessa mesma carta aqui, ele fala para Timóteo sofrer as aflições. Timóteo, sofre as aflições. E aqui no capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos estudando, ele convida Timóteo para participar do sofrimento junto com ele. Agora ele diz para Timóteo assim, agora sofre comigo as aflições. Então,
Anote essa frase aí, meu irmão. Servir a Deus, ela custa tudo que temos. Paulo estava ali vendo a sua vida ser gasta por causa do Evangelho. E ele precisa ser realista com Timóteo, até porque ele não se envergonha desse Evangelho, né? E ele fala para Timóteo essa relação que o chamado cristão tem com o sofrimento. Nós somos uma igreja que nós nos baseamos piamente na verdade do Evangelho. O texto básico dessa lição diz que Timóteo tinha que procurar ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Ele trabalha com a verdade. A igreja que é guiada pela Bíblia, ela não esconde o Evangelho, né? O Evangelho tem os seus resultados, tem as suas glórias. O Evangelho é a boa notícia, são coisas boas na nossa vida, mas para gerar isso, Paulo falava sobre gerar, né? Ele falava sobre fazer essa comparação com uma mulher que está com dor de parto, né? Em uma outra carta, ele tinha escrito que ele gerou Timóteo como um filho. Sim. Então, ele passou por um sofrimento até que hoje ele enxergasse Timóteo como alguém apto a ser um como ele, né? Sim. Então, sem dúvida alguma, essa relação do chamado com o sofrimento, ela é algo que um cristão autêntico já sabe que isso faz parte da vida cristã, né, pastor? A vida cristã, ela é um chamado, Paulo fala muito disso, né? E o próprio Cristo, é um chamado à cruz, né? Não se vive a vida cristã sem passar pela cruz. E o passar pela cruz, a vitória do Cristo é uma vitória que passa pela cruz. A vitória do discípulo de Cristo é uma vitória que passa pela cruz. Sim. Paulo, eu acho interessante aquele discurso bonito dele, emocionante, ali em Atos capítulo 20, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, né? Que o pessoal insiste para que ele não vá, né? Para Jerusalém. E ele fala, desde o meu chamado, que a única coisa que eu tenho certeza é que de cidade em cidade eu vou enfrentar sofrimento. Puxa vida. Né? Ele tem essa consciência muito clara, né? Não há um prazer em sofrer, não é isso. Não é um masoquismo, né? Mas há uma certeza que o chamado, cumprir o chamado cristão, ele trará o sofrimento como algo que acompanha. É muito doloroso dizer isso, mas, como você bem disse, um cristão engajado está entendendo o que a gente está falando. Está entendendo. Porque tem na pele, como diz Paulo, traz as marcas, como Jesus traz, né? Isso. A gente traz as marcas do Evangelho, as marcas desse sofrimento, porque a vida vai apresentando esses momentos difíceis em que a nossa fé, olha lá, compromisso com a fé, né? A nossa fé vai sendo provada. O nosso amadurecimento no discipulado vai sendo provado. E agora a gente tem que, obviamente, provar o nosso chamado. E aí ele vai, estamos na mesma pergunta ainda. Né? Aqui tem as ilustrações que ele usa, né? Para falar sobre esse chamado, esse compromisso com o chamado, né? Aí você que está em lição em casa vai ver que ele falou sobre o soldado, o atleta e o agricultor. Uhum. São três figuras do mundo antigo que ilustram muito bem esse compromisso com o chamado. O soldado, acho que até hoje, né? O soldado é alguém extremamente compromissado com a missão que recebe, né? Uhum. Nós vemos aí policiais enfrentando perigo de vida todos os dias, né? E é a profissão deles, é o trabalho e a missão deles. Quem conhece, quem tem na família, alguém que é policial ou trabalha nessa área, sabe, né? Que é uma profissão arriscada, mas que é uma profissão nobre, porque a gente consegue perceber neles um compromisso com aquela missão que eles receberam. Uhum. Paulo fala sobre o soldado. Você, Timóteo, é um bom soldado. Você foi alistado para uma batalha. Então, e o segundo é o atleta. Desde a época de Paulo, na Grécia Antiga, já se tinha os Jogos Olímpicos, né? Uhum. Essa figura do atleta, ela também ilustra muito bem esse compromisso, né? Nós falamos agora há pouco sobre o time de futebol, né? Para nós, isso aqui que somos brasileiros é fácil de entender, né? O atletismo, o time, compromisso, nós compreendemos bem essa figura. E a terceira é a do agricultor. Sobre o agricultor, eu penso nela
de uma maneira muito interessante. O agricultor, ele imagina assim, o arroz e o feijão, né? A minha mãe, ela é aposentada agora, mas ela, durante muito tempo, ela foi lavradora, ela foi uma mulher do campo, né? Então eu vi ali algumas coisas ali do campo. O arroz e o feijão, para ser plantado, ele leva 3 meses para ser colhido. Para uma pessoa que tira do solo o seu sustento, é uma espera, né? É um tempo de 100 dias até esperar ver o resultado daquele trabalho. Então, é outra figura de perseverança, de compromisso com a causa, de não desistir facilmente, de você ter a consciência de que você está colocando a mão e que você vai esperar um resultado depois de passar por um sofrimento, né? Sim. Você foi falando, eu não sou, obviamente, agricultor. Aliás, a vida nossa é muito urbana, né? Aqui pro lado de São Paulo, né? Mas eu fui no Ceasa, aqui perto, e a minha esposa queria uma primavera para plantar no quintal. Essas plantas que crescem e sobem assim para ficar alta, né? E a mulher que vendeu para a gente falou, essa planta é muito agressiva, ela tem um crescimento rápido. Ô Wellington, tá 3 meses lá essa planta, e se ela cresceu 4 centímetros? Então, assim, para alguém que está acostumado com a agricultura, esse agressivo sabe que vai levar um tempo para a raiz entrar na terra, receber os nutrientes, para ela alcançar o ponto onde está pronta para crescer de verdade. Mas para isso leva-se um tempo. E pessoas urbanas já não têm mais essa paciência. Eu brinco com a minha esposa, que a agressividade dessa planta, ela não sai do lugar. Então eu tenho aprendido, esse engajamento com o chamado, ele requer essa paciência, né? Isso. Requer essa capacidade de lidar com a espera num tempo que a gente já não está mais acostumado a esperar por nada. E aí já responde aqui a última parte da pergunta, que é sobre o compromisso com os eleitos. Sim. Quem são os eleitos? São os salvos. São as pessoas pelos quais Jesus morreu, elegeu essas pessoas para a salvação, estão ali, na igreja, salvos em Cristo Jesus. No versículo 9, Paulo diz assim, eu sofro todas essas coisas por amor dos eleitos. É verdade, Paulo está preso por causa do evangelho, né? Então, essa necessidade que existam outros Paulos, né? Timóteo teve o privilégio de ter um mentor como Paulo, alguém poderoso no testemunho, na prática e na teoria. Da mesma forma, ele está convidando Timóteo para esse mesmo sofrimento, de continuar gerando vida nas pessoas, esse compromisso com as pessoas, com os eleitos. Aquela igreja onde você está plantado, onde nós estamos plantados, ali tem pessoas que foram eleitas em Cristo para a salvação. Cristo morreu por elas, é um compromisso muito grande, né? Aquelas criancinhas que estão lá, aqueles irmãos mais idosos, todos eles foram eleitos ali, foram eleitos por Cristo Jesus para a salvação. Então, há necessidade de ter um compromisso com essas pessoas. Como é que a gente faz isso? Se não entendendo esse chamado e esse evangelho. Se não for assim, nós não teremos esse mesmo compromisso, especialmente nessa geração, né, que hoje em dia é muito pautada pelo individualismo, pelo hedonismo, Sim. pelo narcisismo, todos esses ismos que a gente tem hoje. Hoje é muito difícil alguém viver em função do outro, né? E o evangelho é um convite para isso, né? Eu queria destacar da sua fala que lá na comunidade sua aí, perto da sua igreja local, há pessoas eleitas para a salvação, né? Isso. Porque aqui, de novo, aí eu volto lá na pesquisa do Instagram, para que os irmãos entendam o modo missão. Porque senão, a gente vai entender, engajamento com os eleitos. E aí a gente olha só para dentro, Isso. só para quem está lá, para quem já está salvo. Mas há eleitos que ainda não estão salvos, estão precisando ouvir sobre a mensagem do Evangelho. É gente que está ali, que a luz do Evangelho precisa chegar. Paulo tem essa compreensão que cada igreja local, ela atua dentro da sua comunidade, da sua cidade, para ser esse referencial. Paulo entende que o gentil está sendo chamado para ser enxertado na videira, né? Para ser enxertado na árvore, porque agora Deus decidiu salvar essas pessoas, né? Há 2 lições atrás a gente falava da carta ao Tito, quando
Paulo dizia assim para Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Então, assim, o engajamento com os eleitos, você que está nos ouvindo aí, é um engajamento sério com a missão. No modo missão é uma compreensão que aí onde você vive, perto de você, na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, perto da igreja, tem pessoas ali que foram escolhidas por Deus para serem salvas e a gente precisa anunciar o evangelho para elas. Então, aí, a nossa compreensão da eleição, ela vai para além da compreensão da manutenção. Só olharmos para os eventos internos, mas entendermos que nós precisamos capacitar, a gente vai falar do ensino daqui a pouco, né? A gente precisa capacitar os de dentro para que a gente discipule, alcance os de fora, de tal maneira que o número de salvos aumentem de acordo com a vontade de Deus. Isso aí, pastor. Falamos agora há pouco, né, sobre o discipulado, né? Exatamente. Então, são duas pontas que precisam dar um nó, né? Se amarrar. Fazer discípulos, isso a gente faz dentro da igreja, né? Alguém que já veio para a igreja já foi salvo, vai ser treinado, discipulado, para continuar esse mesmo trabalho fora da igreja, né? Muito bem. Vamos lá, então, para a nossa última questão. Concorda que Deus deseja uma comunidade compromissada com o ensino por meio da disciplina e por meio da instrução? Cite o contexto histórico que Timóteo enfrentava na igreja, na verdade. Finalmente, fale um pouco sobre o compromisso com a santidade. Então, pastor, vamos destacar os dois últimos compromissos de engajamento apresentados nessa lição. O compromisso com o ensino e o compromisso com a santidade. Bom, com relação ao ensino, já aproveitando aqui falando sobre o contexto em que a carta foi escrita, esse ensino ele deve vir de duas maneiras. O ensino, a instrução, né? O ensino na forma de instrução e também o ensino na forma de disciplina. Então, haverá momentos em que a disciplina, a correção, ela deverá ser aplicada, assim como se aplica a orientação, em alguns casos se aplica a disciplina. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está falando ali e cita os nomes, né, de duas pessoas que faziam parte da igreja, Himeneu e Fileto. Eram pessoas que, segundo o texto aqui, dizem que as suas palavras corroem como gangrena. Essa palavra no original grego, ela tem um sentido de uma praga. Nós falamos agora há pouco da agricultura, né? Tem esse sentido de uma praga, uma doença que se alastra. Num modo mais moderno, esses dois camaradas aqui estavam sendo como um câncer na igreja. Eles estavam provocando a enfermidade da igreja. Por isso que Paulo apela para a sã doutrina, para que Timóteo ele maneje a palavra, ensine. Como é que a gente combate as heresias na igreja? Em primeiro lugar, ensinando a verdade, ensinando a sã doutrina. E em segundo lugar, apartando-se dos heréticos. Essas pessoas aqui, elas já haviam sido apartadas em uma outra ocasião, só que elas continuavam na igreja e continuavam a atuar, né? Elas ainda estavam ativas. Então, Timóteo vai precisar ter uma postura mais firme com essas pessoas que já são residentes, no caso, né? E esse compromisso com o ensino, toda a igreja precisa ter, porque uma igreja saudável, ela começa com um púlpito saudável, uma igreja ensinada, instruída, onde o pastor Timóteo está sendo chamado a ter um compromisso, um zelo pela verdade, pela palavra. Maneja bem a palavra. Todo pastor precisa ter esse cuidado, né? E além desse compromisso, nós temos o compromisso com a santidade, o versículo 19, aparte-se da iniquidade. Aqui tem a ver com a ideia de se apartar dos falsos mestres, mas também procurar não se envolver em questões que não valiam a pena. Queriam levar Timóteo, talvez, ali, inclusive, a cometer erros, né? Imagina uma igreja inflamada, uma igreja que recebeu ali uma injeção de falsos ensinos. É claro que nem toda igreja vai dar ouvido às heresias, mas uma ou outra família, um ou outro irmão vai acabar ficando do lado dessas pessoas que pensam diferente, né? E aí Timóteo, quando estiver em contato com esses irmãos, ele vai precisar fazer um contorno ali, né? Não entrar em questões que
que vão trazer, que pode trazer inclusive erro para o próprio Timóteo, né? Ele mesmo pode acabar entrando ali de forma errada, né? Se ele não souber entrar no assunto. Então, a santidade tem a ver com isso, você se apartar da iniquidade, da aparência do mal, afastar qualquer coisa que atrapalhe esse relacionamento interpessoal nosso com os nossos irmãos e também com Deus. Então está claro aqui que a santidade que Paulo está falando é a santidade processual, é o cristão no processo de santidade. Isso nós podemos melhorar todos os dias. Mesmo o pastor Timóteo pode melhorar na sua santidade, observando diversas situações, né? É o que o texto de Apocalipse 22:11 diz. Quem é limpo, continue se limpando. Sim. Continue a praticar a santidade. Não é isso, pastor? Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final aqui, pastor. Como disse, são elos, compromisso com a fé vai encaminhar você a compartilhar essa fé por meio do discipulado. Esse processo do discipulado precisa ser compreendido a partir do chamado. Isso. Porque é difícil, essa caminhada cristã, ela não é simples. Ela tem, para mim, ela tem um privilégio muito grande, que é participar da grande missão de Deus e fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Isso ninguém tira do cristão, daquela pessoa que se engaja no ministério cristão, de certeza de que está participando do maior empreendimento de todo o universo no tempo e no espaço. Isso é maravilhoso. Só que o dia a dia desse processo traz esse processo do sofrimento. Mas há um compromisso sério com os eleitos, os escolhidos, os que foram chamados para a salvação. E por isso, obviamente, a necessidade do ensino e de uma vida que se afasta da iniquidade, né? Das coisas tolas da vida que vão roubando o nosso tempo, minando a nossa energia, funcionam como sabotadores da nossa própria existência, né? Coisas que a gente sabe, você sabe que está em casa, coisas que você pratica que vai minando a sua energia, roubando o seu tempo daquilo que é mais importante. Às vezes rouba tempo da sua família, às vezes rouba tempo da sua esposa, às vezes rouba tempo da igreja, do seu compromisso com a igreja. Esse engajamento com a santidade esse compromisso com a santidade parece fechar, né? Porque você tem esse compromisso do início ao fim, né? Fé e santidade, né? Um compromisso com o Senhor, né? Exato. E de forma prática aqui, gostaria de destacar o versículo 22, Paulo dizendo para Timóteo, foge das paixões da mocidade. E aí tem a ver com a questão da santificação, né? E é sair de um ponto e ir para o outro. Foge daqui, mas vá para ali. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz e anda com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Então, Timóteo está sendo convidado a se afastar dos falsos mestres, não entrar ali no jogo deles, né? Procurar estar próximo dos santos e seguir todo esse fruto do Espírito, né? Amor, paz, aqui de forma resumida, fé, né? É isso que o cristão sincero deve fazer. No versículo 24, Paulo diz assim, ao servo do Senhor não convém. Não convém algumas questões, né? Elas atrapalham sim o nosso processo de santificação. É preciso avaliar se esta questão ou aquela, ela será benéfica ou não, né? Então, às vezes, em muitos casos, fugir mesmo, como disse Paulo para Timóteo, né? E esse fugir também, deixando logo claro, né? Que isso não significa que nós iremos desistir das pessoas erradas, né? De maneira alguma, né? Mesmo esses dois aqui, quem sabe Deus quebrantou, ou o Espírito Santo agindo no coração deles, possam chegar também a esse mesmo processo de santificação. É isso, muito bem colocado, pastor. Vamos lá, chegando ao final aqui, os compromissos para hoje, né? Uma igreja no modo missão possui cristãos engajados em seu relacionamento com Deus, e uma igreja no modo missão possui cristãos engajados em seu relacionamento com o próximo. Acho que a gente podia fechar com essas duas questões aqui, pastor, para suas palavras finais e oração, para encerrarmos, porque eu penso que ao longo desses 6 chamados que a gente apresentou, do processo de engajamento que a gente encontra aqui na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, talvez se resume nesses 2 equilíbrios, né? Porque algumas pessoas se dedicam, às vezes, aí fazendo um contraponto, né? Tem gente que é muito engajado no culto,
E aí a gente viu na pesquisa, né? 79% estão dispostos a um evento interno. Esse engajamento é bom também. Assim como a gente falou que é bom se engajar no trabalho, com a família, com a saúde pessoal, esse engajamento é muito bom. Mas parece que a igreja no modo missão, ela é engajada no relacionamento com Deus, mas ela também, por conta do relacionamento com Deus, ela é engajada no relacionamento com o próximo, para anunciar o evangelho, para discipular pessoas, para levar pessoas ao conhecimento do evangelho, porque a gente tem que ser obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, né? Manejar bem a palavra da verdade, como diz Paulo para Tito, não é ficar com conversas tolas de genealogias, discussões infrutíferas sobre a lei ou coisa do tipo, mas é anunciar a verdade do Evangelho para que pessoas venham ao conhecimento de Cristo Jesus. Eu acredito assim, pastor, eu gostaria de destacar aqui o versículo 11 dessa carta de Paulo a Timóteo. Esta palavra é fiel. Se nós sofremos com Cristo, ou se nós morremos com Ele, tem traduções que dizem assim, com Ele também seremos glorificados, ou então com Ele também viveremos. Então aqui está a beleza do Evangelho, né? Tem sofrimento, tem lutas, tem batalhas, tem o nosso compromisso, o nosso engajamento, isso requer muito das nossas energias. Nós falamos aqui que tem a ver com a nossa vida toda dedicada a Deus, né? Mas ela tem recompensa, né? Paulo está escrevendo isso, algemado, mas ele acredita fielmente nesta palavra. Ele sabe que se ele morrer, talvez essas sejam as últimas palavras de Paulo, né? Das cartas que ele escreveu, essa é a última. Então, Paulo tem plena certeza que se ele morrer nos próximos dias, ele tem a consciência de que ele viverá com Cristo Jesus. Então, gastar a nossa vida no Evangelho, se engajar na missão, fazer disso a nossa grande batalha, empregar toda a nossa vida e nossa força nisso, tem uma recompensa muito maior do que a nossa própria vida, porque a nossa vida é terrena, ela termina, né? Ela acaba, é passageira, mas a vida eterna, ela dura para sempre. Amém. É isso. É isso. Obrigado, pastor, da sua participação aqui hoje. Faça uma oração para a gente encerrar esse estudo. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, Pai de grande bondade, louvamos a Deus por mais um estudo da palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos ouvintes, nossos irmãos que acompanham aqui a Escola Bíblica Especial. Oramos a Deus pela amada Igreja de Jesus Cristo em todo lugar, para que ela possa ativar o modo missão, para que ela possa entender o modo missão, viver essa verdade do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo está nos chamando para o bom combate. Nós estamos aqui, meu Deus, nos alistando nesse grande exército de Deus, do qual Cristo é o capitão. Ele está conosco, da mesma forma que esteve com Moisés, que garantiu que estaria com Josué, da mesma forma que esteve com Paulo, até os últimos minutos da sua vida, com Timóteo. O Senhor também está conosco, está com a sua igreja. Sendo assim, meu Deus, nós queremos aqui pedir ao Senhor que essa certeza ela esteja brilhando em nossos corações, para que nós possamos, então, com a sua graça, ser capacitados a viver essa vida cristã segundo a tua vontade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Wellington, muito obrigado. Você que nos acompanha também, muito obrigado pela sua audiência. Continue compartilhando o link da Escola Bíblica Especial para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão edificante para a igreja, agora que estamos falando desse ponto tão importante que é o modo missão. Na semana que vem a gente continua o estudo dessa série e a gente espera você. Até lá, Deus te abençoe.